Graça e paz, amados. Vamos para a próxima aula, o Apocalipse do Gênesis. Essa aula do Apocalipse do Gênesis, eu decidi fazer ela sentado. Eu gosto de estar escrevendo no quadro, nesse módulo, nesse estudo do Gênesis, porque eu sempre estou compartilhando vários versículos. Mas essa aula é diferente. Esse estudo que nós vamos compartilhar agora sobre as vestes espirituais. As vestes espirituais. Essa aula é tremenda, amado. Eu quero compartilhar aqui nesse estudo algo que vai surpreender você. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir coisas por primeira vez, coisas maravilhosas, são revelações divinas da parte de Deus, coisas que estão na Bíblia, mas que nós não, até agora você não tinha percebido as riquezas da glória de Deus explícita na palavra de Deus. Essa aula vai te surpreender. Você vai ouvir coisas aqui maravilhosas. Então essa aula, esse estudo, é um dos estudos que eu mais amo dar, sobre as vestes espirituais. Então eu decidi que compartilhar essa aula de uma forma diferente, sentado. Todas as aulas você vê que eu estou em pé, estou no quadro, mas essa eu vou fazer diferente, eu vou estar sentado, eu vou compartilhar com você algo profundo da palavra de Deus. E eu te aconselho que, se você está com pressa, não veja esse vídeo com pressa. No momento que você estiver a só, em casa, talvez à noite quando você chegar do trabalho, ou de manhã quando você chegar do trabalho, ouça e veja esse estudo no momento que você estiver tempo para poder ouvir cada palavra, verificar cada texto e permita que o Espírito Santo ministre a tua vida. Este ensino vai mudar a tua vida. Você vai ouvir coisas aqui maravilhosas. Então, não assista esse vídeo em pé, não assista esse vídeo no momento de descanso, porque você não vai desfrutar dele. Assista esse estudo no momento que você estiver tranquilo, que você possa meditar naquilo que você vai ouvir. Amém? Vai ser transformador esse estudo. As vestes espirituais. Uau! Tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com o nosso tempo, querido. Foi isso que Jesus pregou, faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Essa matéria ou essa doutrina das vestes espirituais é necessário, e Deus espera que cada um de nós, cada um dos seus filhos, esteja vestido com roupas apropriadas de bodas. E eu vou te mostrar na Bíblia que isso é muito importante para os nossos dias. E eu conheço pessoas que estão sofrendo. Olha só, queridos, eu conheço pessoas maravilhosas que estão sofrendo porque não tem essa revelação que você está recebendo hoje. A palavra de Deus diz, o próprio Deus disse: o meu povo foi destruído porque lhes faltaram conhecimento. É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade é ela que vos te libertará. Então existem pessoas que estão presas, escravas, pessoas de Deus, filhos de Deus, que estão sofrendo por falta de conhecimento. Eu conheço pessoas que estão sofrendo por não conhecer essa verdade, que eu quero compartilhar com você nessa aula de hoje. Amém? Abre o teu coração e vamos falar sobre esse assunto extremamente importante, o qual, olha só, as vestes espirituais. Quem não estiver vestido adequadamente não entrará na boda do Cordeiro. Não entrará, por causa das vestes. As vestes representam santidade. Então, eu quero te dizer, já começando a aula, que tudo que Deus criou, Deus vestiu. Tudo que Deus criou, Deus vestiu. E um dos assuntos principais do Evangelho de Jesus Cristo é sobre as vestes espirituais. Jesus falou sobre isso várias vezes. O reino de Deus se trata disso. O reino de Deus
é a palavra, é a mensagem principal de Jesus. Jesus pregou por 3 anos e meio, 4 anos, somente a respeito do reino. Jesus morre e ressuscita. E ele, nos 40 dias que ele ficou na terra, Atos capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo, Lucas vai dizer isso, que Jesus, após ter ressuscitado, ficou por 40 dias ensinando a respeito do reino. Então, o reino de Deus é o tema principal da Bíblia, é o tema principal da mensagem que Jesus pregava. Amém? Então eu quero te convidar para você pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, pega um papel, pega uma caneta e anota todos os versículos que eu vou citar aqui. E depois você vai conferir se está escrito, se está como eu estou dizendo, se está escrito conforme as minhas palavras. Você vai se surpreender com o que o Espírito Santo vai te revelar. Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3 e o versículo 6. Então eu quero te dizer, começando essa aula, que tudo que Deus criou, Deus vestiu. Adão tinha uma veste. Você sabe qual é as vestes de Adão? Nós vamos ver, está escrito quais são as vestes de Adão. Adão tinha uma própria veste, a sua veste. E essa veste, Deus o vestiu no dia que Deus o criou. Gênesis capítulo 1, voltando um pouquinho, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Salmo 93. Deus está vestido de glória e majestade. Deus está vestido de glória e majestade. Agora Deus vai criar o homem e Deus vai determinar: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem está vestido com as vestes de Deus. E de que Deus está vestido? De glória e majestade. Salmos 93. Salmos 8. Abre a sua Bíblia antes de Gênesis capítulo 3, desculpa. Vamos para Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8 vai dizer as vestes de Adão. Salmos capítulo 8, versículo 4 vai dizer assim: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venha visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Uau! A palavra aqui coroar é revestir. No hebraico, no original, essa palavra coroar não é que Adão tinha uma coroa, senão que Adão estava revestido de glória e de honra. Quando Deus criou Adão, Gênesis 1:26, Deus determinou: o homem terá a nossa imagem e a nossa semelhança. Agora aqui, Salmo 8 está dizendo que Deus revestiu o homem de glória e de honra, e tudo colocou debaixo dos seus pés. Qual era a veste de Adão? Do primeiro Adão? Era uma veste de luz, era uma veste de glória, era uma veste de resplandecente, mais forte do que o sol, como a luz de um relâmpago, a Bíblia diz. Então o homem, Deus criou o homem, e Deus revestiu de glória e de honra. Deus criou as árvores e revestiu ela de folhas. Mateus capítulo 6. Deus vestiu os lírios do vale. Deus vestiu os pássaros com pena. Deus vestiu animais com a pele. Deus vestiu os peixes com a escama. Deus vestiu os anjos. Os anjos também estão vestidos de glória. E eu quero falar nessa aula aqui, em especial, de um anjo. Na verdade era um querubim, porque a Bíblia fala das suas vestimentas. O querubim, o luzeiro da manhã, conhecido popularmente como Lúcifer, ele também tinha sua veste de glória. Deus criou o homem, acabamos de ler, e revestiu de glória e de honra, amado. Imagina a glória de Deus. Quem está dando a glória?
Deus. Então essa glória ela vem de Deus. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar nisso? Que Adão ele estava revestido de glória e de honra, uma glória de Deus, uma glória divina, uma glória do Pai, não glória dos anjos, não glória da natureza, não glória das obras das suas mãos, senão da glória de Deus. Você pode imaginar? A nossa mente não pode imaginar. Que glória que é essa? Pois bem, o homem estava vestido de glória. Lucas 12, 28, Lucas 12, 28, a parte B do versículo, anota aí para depois você ver. Vai estar escrito assim, ó: se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje estão e amanhã não estão, muito mais a vós vos vestirá com vestimenta de glória. Jesus está dizendo isso para os discípulos: não se preocupe com o que vocês têm que vestir, nem com o que vocês têm que comer. O Pai, Deus, vai cuidar de vocês, e Ele preparou umas vestes de glória para vocês. Então, nós estamos vendo aqui que tudo que Deus criou, Deus vestiu. Essa era a veste do homem, glória. Agora, porém, voltando lá para Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, isso é muito importante. Aqui começa tudo, aqui começa toda a desgraça, toda a injustiça e toda a maldade. E quando acontece isso? Quando Adão perdeu as suas vestes. Enquanto Adão estava com as suas vestes de glória, essa veste de honra que Deus tinha dado para ele, ele tinha conexão direta com Deus, ele estava no jardim de Deus, ele estava vivendo as maravilhas e as delícias de Deus. Toda a natureza, quando via Adão, não via o Adão macho, não via o homem que foi feito do pó da terra. Os animais, a natureza, quando olhava para Adão, via a veste de Adão, que representava o próprio Criador. A sua veste representa a sua autoridade. Então, quando os animais viam Adão, não olhava para o homem Adão, para o macho, para a fisionomia masculina, não. Quando a natureza via Adão, eles viam a glória que estava sobre Adão. Então eles se sujeitavam àquela glória. E assim as vestes do homem representa a autoridade que esse homem representa no reino. É desse jeito no reino. No reino, em todos os reinos, não só no reino dos céus. Se você ver lá a história de Salomão, quando a reina de Sabá veio visitar Salomão, a Bíblia diz que ela ficou maravilhada quando viu as vestes dos súditos do Salomão. Ela ficou maravilhada quando viu as vestes, e ela disse: se os seus súditos vestem com essas roupas esplêndidas, quanto mais a glória do rei. Por quê? Porque a veste que nós vestimos fala do nosso rei, fala da nossa autoridade e fala do nosso reino. Então, essa era a veste de Adão. A autoridade que Adão vestia vinha de Deus, aquela glória. Isso é muito importante. Se você, olha como a veste é importante. Digamos que você está passando por uma rua de madrugada, você está voltando do trabalho, voltando de algum lugar, você está passando por um lugar escuro de carro e você vê dois jovens, é um exemplo, dois jovens de boné, dois jovens de bermuda, de chinelo, e cada um tem um revólver na mão. E esses jovens pedem para você parar o seu veículo, e você tem a oportunidade de esquivar e fugir. A pergunta que eu quero te fazer é: esses jovens, o que representa para você? Eles estão vestidos com uma roupa de camisa, de short, de chinelo e de boné, e ele manda você parar, e ele tem uma arma na mão. Você pararia? Você pararia se você se encontrasse nessa situação? Seguramente não. Se tivesse uma possibilidade de fugir, você fugiria. Por quê? Por causa da veste daqueles jovens. Agora imagina esses mesmos jovens, à mesma hora da madrugada, no mesmo lugar,
Você está passando ali, esses mesmos jovens agora, eles estão com um jaleco de prova bala, escrito bem grande, Polícia Federal. Eles estão com fardas militar de coturno. Eles também estão de boné, mas no boné deles está escrito PF, Polícia Federal. Eles também têm um revólver na mão e eles mandam você parar. Você pararia? Claro que sim. Você não está parando por causa do jovem, daquele jovem, não. Você está parando por causa da vestimenta que ele está vestindo. Ele carrega uma vestimenta do reino, ele carrega uma vestimenta do país, da república. Ele tem brasão no peito, no seu braço. Ele tem a autoridade. Então você não parou por causa do jovem, você parou por causa das vestes daquele jovem, que representa a autoridade. É da mesma forma no mundo espiritual. As vestes espirituais têm peso, tem um peso no mundo espiritual. Quando um demônio, quando um espírito maligno vê um filho de Deus, ele não vê o filho de Deus, ele vê as vestes dos filhos de Deus. Porque o homem caiu, o homem morreu. Adão perdeu o respeito. Quando Adão morreu lá no Jardim do Éden, quando ele morreu, ele perdeu essa glória. Qual foi a primeira coisa que Adão viu? Ele estava nu. Desapareceu a roupa que estava nele. O que aconteceu? A natureza começou a perseguir Adão. Deus disse: agora os animais vão os animais vão te perseguir. Agora vocês vão ter que fugir dos animais. Os animais não vão mais sujeitar a você. Por quê? Você é o mesmo homem, mas você já não tem a mesma veste. Agora a natureza não vai te alimentar. Agora você vai ter que plantar. Agora a terra já não vai te dar o fruto. Você vai ter que trabalhar a terra e fazer ela te dar o fruto. Por quê? Você é o mesmo homem, mas você perdeu a glória, as vestimentas espirituais. Da mesma forma hoje, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, que quando eles perdem a glória, quando eles perdem a vestimentas, eles perdem a autoridade. Isso é muito importante. Agora, o que eu quero te dizer é que Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando Deus vestiu o homem, Deus deu a primeira ordem para Adão. A primeira ordem, desculpa, eu quero voltar um pouquinho, 2,15, Gênesis 2,15. Deus dá a primeira ordem para Adão. Olha como ele vai perder a veste. Olha só como se perde a veste. Deus deu uma ordem para Adão, 2,15 de Gênesis. Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para guardar. Presta atenção. A primeira ordem, para guardar e para lavrar. E o Senhor Deus deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Deixa eu só te auxiliar aqui. Esse versículo 16 de Gênesis 2,16, está escrito assim: e comerás livremente. A palavra livremente não existe na Torá. Deus não disse livremente. Uma ordem não é opcional. Aqui está dando uma opção: comerás livremente. Mas no original hebraico, na Torá, essa palavra livremente não existe. E tem toda a razão. Quando Deus te dá uma ordem, não é opcional, você tem que obedecer. É obrigação. E se você não obedecer, você é um rebelde, um desobediente. Então, no original não existe livremente. Só quero deixar essa pérola de conhecimento. Deus deu a seguinte ordem: comerás de toda espécie da árvore do jardim. Essa é a segunda ordem. A primeira ordem: guarda o jardim e lavra o jardim, mantenha ali o jardim. Agora, guardar do que? Eu anotei aqui essa palavra guardar no hebraico, é a palavra transliterada chamar. Chamar significa proteger, vigiar, manter vigilância de uma ameaça. Espera aí,
Aqui nesse contexto de Gênesis 2,15, tudo é perfeito, não existe maldição, não existe pecado, não existe a maldade. Agora, do que Deus está mandando o homem guardar? Muitas pessoas, mas muitas pessoas, não prestam atenção nesse detalhe que a Bíblia está nos mostrando. Por que Deus mandou o homem guardar o jardim? Do que Deus mandou o homem guardar o jardim? Porque a palavra guardar aqui é a palavra chamar, que significa isso: manter vigilância, proteger. Proteger do quê? Existe algo aqui implícito que nós não vemos, mas está aqui. Existe uma ameaça. Por que existe uma ameaça? Porque Deus deu uma primeira ordem: guarda. É só você ver o versículo 15 de Gênesis 2. Essa é a primeira ordem que Deus deu: guarda e trabalha a terra. Guardar, proteger de uma ameaça. Provavelmente, eu não posso afirmar, mas eu posso imaginar. Provavelmente Adão sabia que existia um anjo caído com legiões de anjos. Provavelmente ele sabia, porque Deus mandou ele guardar. E nesse contexto, não existe nenhuma ameaça que nós sabemos, mas existe uma ameaça que está implícita. Por que implícita? Porque não fala que ameaça é, mas fala da necessidade de guardar. Então Deus deu essa ordem: guarda, protege. Existe um perigo, existe uma ameaça, você precisa guardar. A segunda ordem que Deus deu para Adão é: comerás de toda árvore. É um mandamento, você tem que comer daquilo que Deus te deu. Não comer daquilo que Deus te deu é tão pecado como comer daquilo que Deus mandou você não comer. Então Adão recebeu essa segunda ordem, versículo 16: comerás de toda árvore. A terceira ordem: não comerás da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, olha o que Deus está dizendo para Adão. 3 ordens. A primeira ordem: vai comer. Primeira ordem, versículo 15. A segunda ordem: vai trabalhar a terra, lavrar. Ali é manter, não é preparar, é manter o que Deus já tinha feito, porque Deus plantou o jardim para Adão. Então a primeira ordem é: guarda, existe uma ameaça, mantenha o que eu te dei, come de tudo que eu te dei. E simplesmente existe uma árvore no meio do jardim. Essa árvore, o fruto dela você não vai comer. Olha o que Deus vai dizer: porque certamente, se você comer dessa árvore, você vai morrer. No dia que você comer dessa árvore, meu filho, certamente morrerá. E foi isso que aconteceu. Deus deu ordem para Adão, para guardar, para manter, para comer e para não comer de uma árvore só. Essas foram as 4 ordens que Deus deu para Adão. E que Adão fez? Uau! Agora sim, Gênesis capítulo 3, versículo 20. Gênesis 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Deus deu uma ordem para Adão. Olha só, nós estamos falando das vestes espirituais. Deus criou ele foi revestido de glória e honra. Agora nós vamos ver como ele vai perder essa veste e a consequência de viver uma vida sem essa veste espiritual. Deus deu ordem para ele. 4 ordens. Gênesis 3, versículo 6. Eu estou usando a versão King James. Para estudo, essa versão ela é muito boa. Por que a King James? Porque ela está mais perto do original. Ela não tirou, ela não fez abreviações dos textos. A King James não fez abreviação dos textos. A maioria das Bíblias fizeram abreviações, ou seja, tiraram algumas palavras. Provavelmente, eu não sei que Bíblia que é a sua. Se não for a King James, ela vai estar diferente.
Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. Quando a mulher observou que a árvore era realmente, parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto e comeu. Tomou do seu fruto e comeu. Na sua Bíblia está isso, ponto. Próximo versículo. Mas na King James não. Na King James continua. Olha o que vai dizer: tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido que estava à sua companhia, e ele igualmente comeu. Uau! Você sabia disso? Na King James nos revela, essa Bíblia ela está bem perto do original. A maioria não está essa parte que fala que Adão estava do seu lado. Muitas pessoas dizem que, pergunta, Adão estava em outro lugar, Adão estava distraído, Adão estava dormindo, e por isso deixou a sua mulher só, e por isso que ela foi enganada. Não, querido, longe da realidade, não é nada disso. A Bíblia diz, a Torá diz, se você pegar uma Torá, você vai ver que na Torá é igual na King James, ela nos revela, ela não tirou esse trecho, essa revelação. Adão estava à sua companhia, ao lado dela. Aonde estava Adão? Ao lado dela. Uau! Agora você vai compreender os pecados de Adão. Adão, ele não pecou uma vez e foi expulso. Presta atenção aqui, amado. Agora nós vamos começar a entrar mais profundo na Bíblia. Adão não pecou uma vez e foi expulso do jardim. Não, ele pecou várias vezes, até que chegou um momento que ele fez aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer, então ele foi expulso. Você lembra da ordem que Deus deu para ele? Guarda da ameaça, mantém o que eu te dei, come do que eu te dei, e não come do que eu não te dei. Você lembra? Essas foram as primeira ordem que Deus deu, mandamentos. Era a Bíblia de Adão, digamos, os mandamentos que Adão tinha. Adão, ele pecou várias vezes até ser expulso. Qual foi o primeiro pecado de Adão? Ele não cuidou do jardim, ele não protegeu. O primeiro pecado de Adão foi não proteger o jardim da ameaça que agora apresentou perto dele. A serpente falou, animais não falam. Se você vê o estudo anterior, nós falamos do poder de falar. Falar é um ato espiritual. Animais não falam. Adão sabia disso. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Adão era dotado de uma sabedoria extraordinária. Ele sabia que animais não falam. Adão sabia que aquele animal estava possesso por um espírito. Só seres espirituais falam. Animais não falam. Então o primeiro pecado dele foi não guardar o jardim. Ele permitiu Satanás entrar no jardim. Guarda, este é um lugar santo, protege, vigia. Mas ele não fez isso. Esse foi o primeiro pecado. O segundo pecado de Adão foi ter ouvido Satanás, permitido a influência de Satanás entrar naquele lugar santo. O segundo pecado de Adão. Mas nada aconteceu. Olha só, ele permitiu Satanás entrar, Deus não fez nada. Ele permitiu Satanás estar ali conversando com Eva, ele não fez nada. O terceiro pecado de Adão foi ter dado atenção ao argumento de Satanás. Ele não questionou Satanás. Olha só, 1:26 de Gênesis, Deus está determinando: o homem é como nós, o homem é minha imagem e minha semelhança, certo? Agora Satanás entra na cena e diz, e faz uma proposta, não, falando para Eva, e ele estava do seu lado.
Deus disse para Adão: não coma, meu filho, daquela árvore. No dia que você comer, meu filho, certamente você vai morrer. Agora a serpente, Satanás, entra em cena, entra na vida dele, entra no jardim do Éden, começa a conversar com eles, começa agora a ter uma relação com eles. Adão permitiu que Satanás começasse a ter uma conversação ali. E olha só a proposta de Satanás. Satanás vai dizer a Eva, e Adão está do seu lado só ouvindo: não, se você comer essa fruta, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. Olha que proposta. Adão já tinha ouvido de Deus: não coma. Eva não. A Bíblia diz que Deus falou para Adão, para o homem: não coma. No dia que você comer, você vai morrer. Agora Satanás está vindo dizendo: não, nada disso. Se você comer, Deus sabe, certamente vocês não vão morrer. Então ele está chamando Deus de mentiroso. Ele está falando mal de Deus e Adão está permitindo. Agora veja bem, Deus é o pai de Adão. Se alguém começar a falar mal do seu pai, o seu pai é um homem íntegro, o seu pai é um homem trabalhador, o seu pai é um homem honesto, o seu pai te ama, te dá tudo, te mantém, é o teu provedor. Agora chega um desconhecido e começa a falar que o seu pai é um mentiroso, que o seu pai é um egoísta, que o seu pai é um invejoso, que o seu pai tem medo que você seja melhor do que ele. É essa aqui a situação, querido. É só você parar e ler com calma, você vai entender isso. Adão agora está outra vez pecando, deixando as palavras de Satanás entrar no coração da sua esposa. Ele tinha que proteger a sua esposa, ele tinha que proteger o jardim do Éden, e ele não fez. Mas sabe por quê? Porque o coração dele começou a se corromper. Olha só, Adão, revestido de glória e honra, imagem e semelhança de Deus, ele ouviu uma proposta. Será verdade? A serpente está dizendo, a serpente é um ser espiritual, é um ser espiritual, ele sabe disso, animais não falam. Agora esse ser espiritual está dizendo que conhece a Deus, que sabe que Deus sabe que se eles comerem, eles não vão morrer, senão que eles vão ser igual a Deus. Adão ficou quieto aqui, por quê? Porque ele queria saber se quem estava falando a verdade, Deus ou a serpente. Presta atenção, você vai entender algo agora. Deus tinha dado a ordem para Adão, e Deus tinha falado para Adão: não coma, se você comer você vai morrer. Agora Satanás está dizendo: pode comer. É mentira. Deus sabe que se você comer, por isso que Deus falou que você vai morrer, para você ficar com medo e não comer. Mas Deus sabe que no dia que você comer, vocês serão como Deus. Adão ficou quieto e deixou a sua mulher comer. Para ver se ela ia morrer. Adão esperou Eva comer, para ver quem estava falando a verdade, para ver se a Eva ia morrer como Deus tinha dito. Deus tinha falado: se você comer, meu amado, no mesmo dia, no mesmo momento, na mesma hora você está sentenciado, você vai morrer. A serpente está dizendo: não, você não vai morrer, pode comer. Então ele fica quieto, ele espera a sua esposa comer para ver se ela vai morrer. Porque se ela não morrer, a serpente tem a razão e Deus é mentiroso. Uau! Ele queria ser como Deus. Ele já era como Deus, ele já era a imagem e semelhança de Deus. O diabo conseguiu colocar no coração dele uma dúvida. Se o diabo conseguir colocar no seu coração uma dúvida a respeito de quem é você, de quem é Deus, amado, você pode morrer espiritualmente, você pode perder a glória de Deus. Foi isso que aconteceu. O diabo conseguiu colocar uma semente no coração de Adão, uma dúvida: será que eu vou morrer? Será que Deus está falando a verdade? Oh, querido, isso é muito forte, isso tem que ser revelador para você. O diabo, ele vai tratar na sua mente. O diabo sempre vai querer colocar uma dúvida no seu coração. Você lembra da tentação de Jesus? Jesus no deserto,
Deus tinha acabado de falar para Jesus e para todos que estavam ali: este é meu filho amado, é meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí o Espírito Santo pega Jesus e leva para o deserto. 40 dias, Jesus tem fome, o diabo aparece. E o que o diabo quer fazer? Colocar uma dúvida no coração de Jesus. Olha as palavras de Satanás: se você é filho de Deus, ou se você é filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão, aí eu vou acreditar que você é filho de Deus. Uma dúvida, querendo destruir o ministério de Jesus, querendo destruir a glória que está sobre Jesus. Mas Jesus não caiu. Jesus, ele não duvidou de quem era, não duvidou do seu Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É assim que o diabo, ele tenta colocar uma dúvida no seu coração: será que Deus vai te livrar? Será que Deus vai te abençoar? Será que Deus vai curar essa enfermidade? Será que o seu filho vai sair das drogas? Será que o seu casamento tem conserto? Será que Deus está ouvindo as suas orações? Será que Deus está ouvindo? É assim que o diabo trabalha, com sementes, para destruir a sua vida. Foi isso que aconteceu. O diabo veio aqui agora e colocou uma dúvida no coração de Adão. Ele se calou, ele se silenciou e permitiu que a sua esposa comesse para ver se ela ia morrer ou não. Se ela morre, Deus tem a razão, eu não vou comer. Mas se ela não morre, eu vou comer e vou ser como Deus. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Ela não morreu. Ele não sabia, morreu o espírito dela, mas ele não viu que o espírito dela morreu, porque ela continuou, a alma dela e o corpo dela estava vivo. Então ele foi e comeu, chamou Deus de mentiroso e queria ser como Deus. Nesse momento, quando ele come, depois de haver pecado várias vezes, Deus aparece para ele: aonde está você, meu filho? Ele fugiu, ele se escondeu dentro do jardim, ele perdeu as vestes. A luz que estava nele resplandecendo desapareceu, apagou. Então ele viu que estava nu, foi numa figueira, pegou folhas de figueira e fez aventais para tapar a sua vergonha e da sua esposa. Folhas de figueira, para remediar aquilo que ele tinha feito, para substituir a glória que estava nele. Ele pegou folhas de figueira e Deus apareceu. Aonde você está, Adão? Não é o que você fez, aonde você está? Você já não está em mim, você já não está na luz, aonde você está? E ele vai dizer: eu te vi, ouvi a sua voz e tive medo. E aí começa o relato que você já sabe. Então, depois que desapareceu a luz dele, Deus pegou ele e expulsou do Éden, depois dele ter perdido as suas vestes espirituais. Deus tirou a roupa dele. Então ele morreu espiritualmente, não fisicamente, espiritualmente. Ele viveu 930 anos depois que perdeu as vestes espirituais. Ele estava pecando e Deus não matou ele espiritualmente. Ele só morreu quando ele comeu, não quando ele pecou, quando ele comeu. Presta atenção, ele não morreu quando pecou, porque ele pecou desobedecendo a ordem, ele pecou permitindo a serpente entrar, ele pecou permitindo a serpente colocar Deus como mentiroso, ele pecou várias vezes, mas ele morreu quando ele comeu daquilo que Deus tinha falado para ele não comer. E quando ele morre, ele perdeu a veste dele. Você lembra nas aulas anteriores? A vida do Espírito é a luz. A vida do Espírito é a luz. Um espírito que perde a luz de Deus morre. Adão morreu, ele perdeu a glória, ele perdeu a luz, e daí foi expulso. Amados, eu vou parar aqui para que esse vídeo não seja muito longo, mas eu vou continuar o estudo. Em seguida eu vou continuar o estudo, vou parar esse vídeo e vou começar outro vídeo, para não ficar um vídeo muito largo. Vou tomar uma água, vou descansar, e quero que você vá desfrutando do que você ouviu até agora. Desfruta, não ouça o próximo vídeo até você entender esse vídeo. A importância das vestes espirituais, a importância da palavra de Deus
e a forma que o diabo tenta derrubar e matar uma pessoa, semeando uma dúvida. Agora eu vou te falar nessa próxima aula como que Lúcifer, o luzeiro da manhã, o ser esplêndido, a perfeição da obra de Deus no céu, ele perdeu as suas vestes. Como ele perdeu as suas vestes? Por que ele perdeu as suas vestes? Da mesma forma que Adão. Você entendeu? Adão pecou várias vezes até ser expulso. Lúcifer, nesse ambiente eterno, ele pecou várias vezes. Você sabia que Lúcifer, o luzeiro da manhã, ele pecou várias vezes, até que Deus expulsou ele do céu? Deus não expulsou ele no primeiro pecado. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Deus não expulsou ele do céu no segundo pecado, nem no terceiro pecado, nem no quarto pecado, nem no quinto pecado. Lúcifer pecou várias vezes